Prepare-se, porque o que está por vir pode afetar diretamente o seu bolso e a sua vida, de uma forma que muita gente nem imagina. O julgamento de Jair Bolsonaro acabou, mas as consequências dele estão só começando, e elas podem atingir cada brasileiro, do preço do supermercado ao futuro do nosso país. E o pior, já existem sinais claros de que medidas graves estão sendo planejadas lá fora, nos Estados Unidos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que pode acontecer nos próximos dias e por que você precisa estar atento agora mesmo para não ser pego de surpresa. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nos bastidores da política. Vamos lá! O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou durante uma transmissão que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, deve retaliar o Brasil após essa condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro disse que vem artilharia pesada por aí, se referindo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à possibilidade de novas tarifas impostas ao Brasil. A gente relembra que já estão em vigor o tarifaço de 50% sobre os produtos importados brasileiros e também a aplicação da Lei Magnitsky, que suspende o visto americano, a exemplo do que aconteceu com o ministro do Supremo Tribunal Federal, relator dos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, e que eventualmente também acaba bloqueando bens e contas bancárias que estiverem então nos Estados Unidos. A avaliação de Eduardo Bolsonaro é que os Estados Unidos preparam novas sanções então contra o Brasil. Ele não soube especificar, não deu nenhum tipo de detalhamento do que poderia ser feito daqui para frente, mas Eduardo Bolsonaro afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não é um profundo, então, amador do chamado politicamente correto, ele não seria um admirador desse politicamente correto e que, nas palavras dele, não permitiria que aqui na América do Sul aparecesse uma nova Venezuela. Ele fez então uma referência ao nosso país vizinho, que inclusive encontra-se nesse momento numa animosidade bélica com os Estados Unidos, principalmente ali no Mar do Caribe. Então, Eduardo Bolsonaro, ele que já tem feito, nas palavras dele, um lobby, ou seja, um tráfico de influência para fazer com que os Estados Unidos apliquem novas sanções ao Brasil, prometeu, nas palavras dele, que vem artilharia pesada por aí, logo depois, então, do término do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus acusados no âmbito da suposta tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder após as eleições de 2022. Nonato, Márcia. Agora, Anelli, auxiliares do presidente Lula também acreditam que os Estados Unidos devem adotar novas sanções, mas individuais, às autoridades brasileiras, ao invés de punições coletivas, como o próprio tarifaço. É por aí mesmo que o governo está trabalhando? É exatamente por aí, sim, Nonato, até porque o governo brasileiro avalia que eventuais medidas de aumento de tarifas, como já estão impostas e que poderiam então ser agravadas, isso iria depor contra a própria direita aqui no Brasil nas eleições de 2026. A gente relembra que o agronegócio é majoritariamente apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e que, portanto, novas tarifas poderiam prejudicar esse setor e, consequentemente, esse setor, então, perder o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou a quem ele possa apoiar. Por conta dessa visão eleitoral, o governo brasileiro avalia, sim, que novas sanções devem ser aplicadas, mas apenas direcionadas individualmente aos ministros do Supremo Tribunal Federal, a exemplo, como eu já disse agora há pouco, da Lei Magnitsky, que acaba então sendo aplicada nesse momento ao ministro Alexandre de Moraes e que tem sanções previstas individualmente. Novamente, a gente explica aqui a cassação, a suspensão do visto americano e o bloqueio de eventuais bens e contas
contas bancárias no país. O que o governo brasileiro também acompanha de perto é aquela investigação de suposta, então, concorrência desleal que teria sido praticada aqui no Brasil com o Pix, o método de pagamento que já é o mais popular aqui do Brasil e que, consequentemente, acaba concorrendo de alguma forma com os cartões de crédito que têm as suas operadoras centradas nos Estados Unidos. Então, essa investigação continua em curso e uma das possibilidades também na avaliação do governo brasileiro é que isso pudesse ser usado contra o Brasil futuramente, também no contexto desse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nonato, Márcia. Obrigado, Anelli, pelas informações aí em Brasília. É assunto para a gente trazer também aqui para a nossa conversa o Túlio Nassa e a Ana Beatriz Hirsch, que estão comentando os principais assuntos de hoje. Vou começar contigo essa rodada, Ana, na medida em que a gente tem aí essa expectativa do governo, que é, para quem sabe, sanções individuais aos ministros, e, por outro lado, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, ainda é deputado, mesmo com toda essa ação que ele faz por fora, dizendo que pode ser que venha artilharia pesada por aí. O que é que pode vir por aí, hein, Ana, de artilharia pesada, além desse tarifaço que o Trump já estendeu para todo mundo e para a gente com um pouco mais de peso? Pois é, Nonato, é preocupante que a gente fale em artilharia pesada em se tratando de pessoas como Donald Trump e o próprio deputado Eduardo Bolsonaro. Eu entendo que exista uma pressão, ele está fazendo o papel dele como filho, talvez, mas a verdade é, estamos diante de algo que é muito maior do que este julgamento. Estamos diante de uma relação comercial e econômica de dezenas, centenas de anos. E a gente não pode permitir que uma questão política que é bastante discutível, inclusive. Veja, eu não estou aqui a defender que o julgamento foi lindo e perfeito, mas nós estamos diante de algo que abala os brasileiros de forma muito mais profunda, que abala de forma muito mais significativa. Então, ao meu ver, que a expectativa do governo seja cumprida e que eventuais sanções sejam direcionadas a quem eles entendem que são os responsáveis pelo que eles entendem que é uma injustiça, mas não como o tarifaço contra toda a população, contra a economia brasileira, porque nós estávamos discutindo isso na pauta econômica, estamos começando a ver os primeiros efeitos desse tarifaço. Nem sabemos exatamente a magnitude deste tarifaço, dos efeitos desse tarifaço na economia brasileira. Portanto, que seja uma artilharia pesada, direcionada e não ao povo brasileiro. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essas medidas vão mesmo afetar a vida dos brasileiros? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve retaliar o Brasil após a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Ele mencionou que pode vir uma artilharia pesada, incluindo novas tarifas e sanções. Trump não aceitaria que o Brasil se torne uma nova Venezuela e, por isso, medidas duras podem ser tomadas. Ele admitiu estar fazendo lobby para que essas sanções sejam aplicadas. Já o governo Lula acredita que os Estados Unidos devem optar por sanções individuais contra autoridades brasileiras, evitando punições coletivas. O governo monitora uma investigação sobre concorrência desleal envolvendo o Pix, que poderia futuramente ser usado como justificativa para novas ações contra o Brasil. O que vai acontecer agora? Não esquece de deixar o seu like,